Fala galera, vamos acompanhar aí a turma da equipe F analisando os jogos que aconteceram ontem pela Copa do Brasil e tudo sobre a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí a análise dos comentaristas. Vamos lá, Copa do Brasil, a fase de oitavas de final foi pra conta. Red Bull Bragantino perdeu do Botafogo pela segunda vez, né? O Fogão venceu as duas partidas, classificado. O Galo passou pelo Flamengo, perdeu em casa, 1-0, tinha vencido fora, 4-3 nos pênaltis. Retrô e Bahia, 0-0, Bahia avança. Atlético Paranaense, 1-0 no São Paulo. O primeiro jogo tinha sido 2-1 tricolor, nos pênaltis 3-0. Isso mesmo, 3-0, um placar de disputa de pênaltis. Fluminense avança após empate com o Internacional 1-1. Palmeiras, 0, Corinthians 2, passa o timão. Vasco da Gama fez 3-1 para cima do CSA. E também avança CRB e Cruzeiro. A Raposa venceu 2-0 depois de empatar em casa e também está nas quartas. Então Botafogo, Atlético, Bahia, agora de cabeça vou me quebrar. Mas Botafogo, Atlético, Bahia, Corinthians, Fluminense, Vasco, Cruzeiro e tá faltando alguém. Botafogo. Não, Botafogo tinha falado. Atlético Paranaense, esqueci do Atlético Paranaense. Como é que eu fui esquecer do Atlético? Também sei por quê. Vamos lá. Mas é isso. A gente começa falando com... Já que começamos no Rio, o assunto é Rio, mas aí eu já abri o programa com o Rafa. O Rafa disse que queria falar bastante da classificação do Vasco da Gama, mas eu vou começar com o Vitor Biner. Biner, o Vasco passou 3-1, fez 3-0, bom primeiro tempo, depois deu uma sossegada. Tava precisando ganhar, Biner. Primeiro, mais uma vez, boa tarde a você, Zé, Rafa, mestre da resiliência, Oswaldo Pascoal, os fãs e as fãs do esporte. Vou dar uma visão um pouco realista, que talvez não seja a que o vascaíno mais queira ouvir, não é mais do que obrigação, né? Porque você enfrenta um time de Série C, que é uma equipe competitiva, uma equipe boa, mas obviamente, com todos os problemas que o Vasco tem financeiros, não tem o investimento do Vasco, não tem o elenco do Vasco, não tem uma camisa tradicional como a do Vasco, jogando na casa do Vasco, tinha que passar. O primeiro tempo foi bom, eu não sei até que ponto isso vai servir como referência nos jogos do Campeonato Brasileiro, que são os mais preocupantes para o Vasco da Gama, porque o Vasco é um time que está lutando para não ser rebaixado. Eu não sei se o Vasco consegue reproduzir esse tipo de jogo contra equipes mais fortes, mas eu também não duvido, porque o técnico do Vasco é o Fernando Diniz. E o Fernando Diniz é um cara que às vezes consegue fazer coisas improváveis nas suas equipes, às vezes. Se essa vai ser uma das vezes, eu não sei, mas acho que para ontem foi uma vitória indiscutível, convincente, diante de uma equipe bem inferior, e o Vasco cumpriu o seu dever. Zé Elias, boa tarde. Boa tarde, quer dizer, boa tarde ainda, né? Boa tarde, filho da dona Maria Helena, boa tarde, Biner, boa tarde, Pascoal, boa tarde a todos que estão nos assistindo. O grande Rafa, tá sempre num lugar, sempre nos lugares mais bonitos ali do Rio, importante. Vive bem. Chegou ali de limusine, o cara, é outra coisa, né? Eu acho que eu tenho a mesma ideia, né? Mesma opinião em relação ao Vasco ter a obrigação, né? Um time de Série C, para jogar contra o Vasco dentro da sua casa, um time que precisava da vitória e da melhor forma possível. Agora, tem algumas coisas que o Fernando Diniz precisa melhorar. Por mais que seja uma vitória convincente, é um adversário muito inferior, e mesmo assim eu estava vendo aqui, deu 9 chutes, né? Deu 9 chutes durante o jogo inteiro, quer dizer, tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, mas era natural, o importante era a vitória, conseguiu, vai para o vestiário, todo mundo sorrindo, todo mundo contente, tira a pressão e aí esquece o que estava acontecendo e parte para frente. E normal, depois de 3-0, a queda de rendimento no segundo tempo, natural, isso não dá para cobrar. É natural, não tem como. De rendimento? Boa noite. Boa tarde, Breno, boa tarde, Felipe. O problema é que, às vezes, a forma de jogar do Fernando Diniz, ele te proporciona tanta coisa boa que você fala assim, pô, legal, tá jogando bem e tal, mas ao mesmo tempo te dá um calafrio, né? Te dá uma sensação de que, peraí, calma, aí faz um ataque, 2 ataques, 3 ataques, você fala, opa, peraí. Esse é o grande problema dos times do Fernando Diniz em relação a encontrar o equilíbrio com a bola, sem a bola, ter o jogo e controlar o jogo, né? Vai lá, Pascoal, desculpa. Boa tarde a todos. O Rafa lá nos Arcos da Lapa, já está anoitecendo lá no Rio, fica mais bonito ainda esse cartão postal do Rio de Janeiro. O Vasco fez 3-0 no primeiro tempo,
fazendo um jogo que o Vasco ainda não fez nessa temporada. O Vasco teve naturalidade para chegar aos 3-0. Não, mas não fez porque também não é sempre que ele joga com o time da Série C, né, Pascoal? Jogou com tanta naturalidade nesse primeiro tempo que foi, para mim, o melhor primeiro tempo do Vasco nessa temporada. Sim. Aí volta para o segundo tempo. Então, lá, tá passando aqui o gol de cabeça. Sai o gol do CSA. Eu vou falar para você. Lá, primeiro tempo e segundo tempo. Dá uma olhada, de um tempo para outro, né? O Vasco e o CSA. O Vasco quase ficou com a bola o tempo todo, né? Mas mesmo assim o CSA consegue 6 finalizações no segundo tempo. E no primeiro tempo só teve uma finalização. E o Vasco de 15 vai para 9. Então tem um decréscimo. Quando sai o gol, é o meu sentimento, eu vendo o jogo. Assim, a torcida do Vasco naquele ano, porque a torcida do Vasco é daquelas de apoiar, o que falta dentro do campo, a torcida do Vasco inteira e tal, e vamos embora, e vamos jogar, e vai pra cima, é o Vasco da cama e tal. Sai o gol de cabeça, sabe o que aconteceu? Não? Tem um lapso de tempo, eu não sei se o Rafa vai concordar comigo, tem um lapso de tempo entre sair o gol e voltar a bola pro jogo, que a torcida sumiu. Você não escutava nada. Ficou um silêncio em São Januário. Isso não é normal. O que é isso? A desconfiança do torcedor. Trauma. A desconfiança do torcedor. Puxa vida, 3-0, será que os caras vão empatar? Vai no segundo tempo e de novo o Vasco vai fracassar? Uhum. Eu concordo com o Zé. Eu sou capaz de dizer que com o Fernando Diniz o time melhorou o jogo. O Vasco melhorou o seu sentido de jogo. Mas o Vasco precisa jogar os 2 tempos. O jogo é feito de 90 minutos, não de 45. Mas a queda de rendimento no segundo tempo é normal, com 3-0. Mas não. Para um jogo contra um time de Série C, você tem que ter o controle, Birner, eu acho. Você pode imprimir a sua imposição, tática. A sua tática, a pressão, toque de bola e tal. Mas no segundo tempo, com 3-0, você tem que ter o controle do jogo. Bola, toca a bola, vai pra lá. Porque os times do Fernando Diniz... Tem um aspecto importante aí, né? Vai lá, Rafa. O aspecto importante é a parte física, né, gente? Concordo com todos os amigos, a leitura é a mesma minha. Vasco fez um primeiro tempo perto da perfeição, claro, né? Temos que considerar o nível técnico do adversário, é evidente. Em termos posturais, o que o Vasco fez ontem, ele fez contra o Internacional. Em termos posturais, fez contra o Fortaleza, por exemplo, também em casa pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco já fez alguns jogos em que foi muito protagonista no primeiro tempo, nem sempre com o placar sendo correspondente ao que o time fazia em campo. E, igualmente, nos outros momentos, nas outras partidas, teve essa queda de rendimento no segundo tempo, que para mim tem muito de questão física. O Diniz está completando aí 3 meses de trabalho à frente do Vasco. O Wagner Bertelli, que é o seu preparador físico, é muito competente, mas pega um elenco muito desequilibrado do ponto de vista etário, jogadores muito jovens, jogadores muito velhos, uma galera que veio ainda buscando uma readaptação em termos de janela, com um calendário biológico diferente do calendário biológico dos jogadores brasileiros, e aí esse equilíbrio não é fácil de você alcançar com a competição em andamento. O que pesa contra a metodologia do Diniz é que ele teve muito tempo para treinar, né? Inclusive para poder encontrar uma forma de manter esta intensidade que ele propõe nos primeiros tempos dos jogos e, ao mesmo tempo, não fazer o time arrefecer fisicamente no segundo tempo. E isso não foi conquistado ainda. Para mim, eu entendo perfeitamente as observações feitas e concordo com elas, mas a causa de tudo isso é uma queda física do time como um todo. Concordam, turma? Pode ser que seja isso, uma queda física. Eu não vejo, em nenhum momento eu vejo desinteresse do time do Vasco. Nem quando a torcida foi lá protestar, foi lá reclamar, eu não vejo o Vasco da Gama com desinteresse, os jogadores não têm interesse de jogar. Eles têm interesse de jogar. Eu também acho que esse não é o problema. Eles têm muito interesse de jogar, mas às vezes falta perna, às vezes falta qualidade, aí entra no que o Zé está dizendo. Para executar tudo que o Fernando Diniz propõe para um jogo de futebol, os caras têm que ter, primeiro, muita condição física. Para executar o trabalho dos quadrantes do campo, desculpa, eu vou explicar para o senhor. O Fernando Diniz adota a postura de quadrante em campo. Os quadrantes, né, são partes determinadas do campo em que há ação de 2 ou 3 jogadores contra o adversário quando tem posse de bola. Tá? É só para explicar para o torcedor que está em casa, porque às vezes a gente fala de a marcação nos quadrantes e as pessoas não entendem. Tem um quadrante entre a linha lateral da grande área e a linha de lado. Tem um quadrante entre a linha lateral da grande área
e a meia-lua, e tem um quadrante entre a meia-lua e a outro final, e aí o quadrante da lateral. Esses são os quadrantes determinados para a marcação. E esses quadrantes são seguidos na sequência do campo, né? Para que os jogadores exerçam a pressão no homem que tem a bola. Geralmente são 2 ou 3 jogadores da pressão do homem da bola, porque o objetivo é roubar a bola mais perto possível do gol do adversário. Eu me fiz entender? Vocês entenderam? A postura... Está complexo hoje, Pascoal. Eu gosto de ver assim, essa sua versão, né? Não, é que assim, às vezes a gente tem que explicar para o torcedor como é que funcionam as coisas, porque às vezes eles escutam a marcação nos quadrantes dos campos, a marcação nas diagonais, nas radiais, o exercício perpendicular, aí começa a fazer tudo física, entendeu? E aí as pessoas em casa, eles ficam olhando e falam, gente, eu só estou vendo a bola aqui, eu só estou vendo a bola ali. Entendeu? A gente tem que, às vezes, ilustrar isso para o torcedor que está em casa. Para fazer tudo isso que o Diniz quer, inclusive a marcação, quando rouba a bola e acaba perdendo o gol no segundo tempo, né? Dentro da grande área, o Vasco da Gama precisa de condicionamento físico. Para ver o Tietê correndo do jeito que ele corre o tempo todo, o Tietê já conhece o Diniz desde o tempo do Osasco, né? Do Audax, Osasco, quando o Diniz era treinador. O Tietê já jogou de lateral, jogou de ponta direita, jogou de meia direita, né? Jogou de volante. Ele jogava em várias posições naquele time do Audax, que todos se movimentavam, era um estilo muito diferente. E até no São Paulo, né? E também, até no São Paulo. Então, a gente vendo isso, o que precisa? O jogador precisa de um ótimo condicionamento físico. Mais ou menos não joga. Aí entra a versão do Rafa. A diferença etária, da faixa etária, de um jogador que tem 20 anos para um que tem 38, para o outro que tem 36, aí, entendeu? Vai flutuando nessa faixa etária, os jogadores não se encontram fisicamente. Eles perdem... Se for isso, é muito preocupante, porque o Vasco voltou a jogar no dia 12, perdeu para o Botafogo, depois da paralisação para a realização do Mundial, quando o time pôde recondicionar fisicamente, melhorar os aspectos todos do jogo, táticos, técnicos, 32 etc. dias foram. Jogou 8 vezes desde então, não são poucos jogos, ou seja, dá para entender o desgaste, mas se o desgaste gera isso, e se essa for a razão da queda de rendimento no segundo tempo, o resto da temporada é assustador. Mas é por isso eu prefiro acreditar que não seja, mas assim, eu não sei se é ou não é. É a minha visão. Se for, você se assusta. Ninguém sabe. Assusta porque vai ter que jogos mais difíceis, que vão exigir fisicamente muito do time, precisa pontuar no brasileiro. Por isso que eu falei que é questão de você ter o controle do jogo. Nem sempre você pode jogar da mesma forma o tempo todo, 90 minutos daquela maneira. Você tem que saber dosar. É impossível, é humanamente impossível você pressionar o time adversário 90 minutos. Você vai pressionar 15, você vai recuar, você vai ter o controle de jogo. Às vezes você recuando, esperando, respira, não quer dizer que você está... não, agora eu estou... o time adversário está controlando o jogo, ele está jogando e eu estou... Não, estou me acertando ainda... Então, você vai lá, você tem táticas determinadas em relação a isso pelo treinador. Pressiona 15 minutos, depois se a gente não conseguir mais pressionar, volta no meio campo, espera, vamos respirar um pouquinho, posiciona, você respira, recupera as energias, depois você volta a pressão de novo. Né? São fases do jogo. Mas eu falo pelas características do time do Fernando Diniz, né? Porque você vê, o time do Fernando Diniz sempre foi aquele time vertical, né? 2 toques, 3 toques, vai tocando, gol. Vai tocando, gol. Tem horas que você tem que segurar o jogo, muito por conta desse desequilíbrio que o Rafa falou, o Pascoal, né? Pela questão técnica, porque nós estamos vendo um time do Vasco que não tem jogadores que têm suas limitações técnicas. E aí você tem que ajudá-los. Ajudá-los não é somente você fazê-los jogar melhor. Não, vou melhorar a sua parte técnica. É fazê-lo jogar melhor, mas também dar a consciência e preparar mentalmente. Agora a gente tem que tocar a bola. Agora a gente tem que acelerar. Isso tudo é o processo de evolução. Vai lá, Bento, depois eu vou tentar se resumir para você. O que eu quero dizer, pelo que eu entendi, é que o Vasco precisa aprender a descansar com a bola durante o jogo. E tem um exemplo muito claro disso. De um time muito diferente, muito forte e vencedor. O Liverpool do Jürgen Klopp. Na temporada em que o Liverpool faz 99 pontos, fica 1 ponto atrás do Manchester City, são temporadas perfeitas, o time era muito agressivo, o Klopp sempre falou, o melhor meia do futebol de hoje é a bola roubada no campo de frente. Então roubava a bola, direção ao gol, roubava a bola, direção ao gol. E ele percebeu que em alguns momentos da temporada, quando ele precisava ter um certo descanso, o time não conseguia tocar a bola para mudar a ideia de jogo. Ele trabalhou isso e no ano seguinte o Liverpool foi campeão. Em inglês. Eu acho que isso que o Zé pede e fala é uma coisa que tem a ver com a maturidade da equipe e talvez do próprio Fernando Diniz. Sim.
Mas também, talvez nesse curto espaço e com o elenco limitado que ele tem, ele não consiga trabalhar mais do que o desenvolvimento, primeiro, do jogo agressivo, segundo, da fase sem bola, para depois chegar nessa terceira fase. Agora, eu não tô lá para saber, talvez seja essa a questão. Deixa eu só jogar pro Rafa. Rafa, a gente tá com uma tela que combinava um pouco com o que o Zé falava nesse sentido de momentos em que o Vasco domina, controla, e momentos que a coisa parece que vai pro escambau, né? Que é 15 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. 37,8% de aproveitamento, que não é bom. As vitórias, as 4, sempre por 3. Então, assim, é um time que não venceu, sempre com 3 gols feitos, né? Porque com o São Paulo e o CSA, 3-1, não é de 3 de saldo, 3 de gols pró. 3-0 Fortaleza, 3-0 Melgar, 3-1 São Paulo e agora 3-1 CSA. É engraçado porque, assim, é uma tela atípica, né? A gente não vê um time que não tá fazendo uma boa campanha, mas quando vence por uma boa margem. Isso, na sua opinião, quer dizer o quê, trocando em miúdos para o nosso telespectador, Rafa? Duas coisas, Felipe e amigos. A primeira delas é que essas vitórias aconteceram quando o Vasco fez gols cedo, gols no primeiro tempo, e mais de um. Um dos aspectos que eu concluo já de cara, né, que eu consigo trazer como uma espécie de sub-resposta que você perguntou, é que o Vasco é poderoso quando faz 1-0. O Vasco é forte quando faz 1-0. Contra o Inter fez 1-0 também. É que depois o Inter mudou a sua forma de jogar e o Vasco não estava preparado para aquela avalanche. Aconteceu o lance do Léo Jardim, a falha do Verratti, o gol do Carboneiro, aí são outras circunstâncias. Mas o Vasco é um time que quando faz 1-0, o jogo fica muito mais confortável. E aí normalmente vem também a questão da confiança, da motivação, e o time pavimenta os resultados. Só que isso acontece pouco, não acontece o tempo todo, não é uma coisa normal, não é frequente. Tanto que o Vasco tem menos vitórias do que empates e derrotas somados, né? O percentual, como você já destacou, é bem baixo. E o segundo aspecto é que o Vasco tem qualidade técnica do meio para frente. Eu acho que essa é uma questão, me parece que líquida, nas discussões sobre o time do Vasco. As pessoas discutem outras coisas, por exemplo, o valor técnico dos jogadores de defesa, a velocidade dos volantes. O Tietê ganhou a condição de titular com o Diniz mais veloz, mas o Vasco muito tempo jogou com o Matheus Carvalho e com o Hugo Moura, dois jogadores muito lentos. Há outras discussões sobre o Vasco, a regularidade e tudo mais. Agora, que do meio campo para frente o Vasco tem talento, acho que ninguém discute. Rayan, Felipe Coutinho e Nuno Moreira são 3 jogadores talentosos. E aí quando você faz 1-0 e no seu time tem talento, as oportunidades tendem a ser empilhadas. E aí, se você tiver competência, tiver um bom índice de aproveitamento, vai fazer mais gols. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Queria só fazer um resgate em cima do que o Birner colocou, que eu acho importante, né? É por isso que o Vasco está sofrendo no Campeonato Brasileiro. Porque o Vasco de ontem não é a regra, o Vasco de ontem é a exceção. O Vasco de ontem é o mesmo Vasco da partida contra o São Paulo, da partida contra o Fortaleza, da partida contra o Melgar. É o Vasco de 4 em 15 aparições com o Fernando Diniz. Então a regra do Vasco não é de ontem. E eu acho que os times têm que trabalhar em cima das suas regras. E para poder alcançar um nível de segurança maior para a temporada inteira, o Vasco precisa de mais equilíbrio e, acima de tudo, de mais confiança. Emplacar algumas vitórias, se impor um pouco mais, porque, evidentemente, a exigência do Campeonato Brasileiro é muito maior do que a exigência do jogo de ontem. Vamos fazer o seguinte, é a sonora do Diniz, falando, eu não gosto de usar termo sonora, até a declaração do Diniz sobre o Rayan. Na opinião dele, um destaque. A gente apresenta, além disso, outras questões importantes tocadas pelo Diniz. Fale, professor. Em relação ao Rayan, hoje aconteceu de novo. O primeiro tempo dele foi bem melhor que o segundo. Uma coisa que a gente precisa... Em Mirassol não, mas hoje aconteceu de novo. Coisa que precisa equilibrar. Quando ele vai para o lado de lá, ele precisa se virar sem ter ninguém orientando. No jogo, eu acho que a gente fez o primeiro tempo brilhante e o segundo tempo a gente caiu muito mais de produção do que devia. Vamos lá, com a cura dele fala, aqui você não vai sair não, filho. Vai jogar na distância que eu quero de você. Esses 20 metros só de distância. Se você sair de perto de mim, eu vou brigar com você. Por quê? Porque se o Santos der essa liberdade para o time do Cruzeiro, para o Matheus articular no meio-campo, jogar nas costas do volante do Santos, você já imaginou isso, não? O terror que vira para a defesa?
Você já imaginou o time do Cruzeiro pelos lados do campo, do jeito que faz? Atrai os laterais adversários para jogar a bola nas costas e os dois caras saindo em profundidade. Eu só estou falando que eu não quero ensinar ninguém o que vai acontecer, hein, gente. Só estou dizendo o que eu vejo. Eu só estou citando o que eu vejo. Sim. Né? E o Santos tem um jogador acima da média, extraordinário. Talvez o último craque refinado do futebol brasileiro. O Estevão jogou hoje e já fez gol lá. O homem é danado. Então, menino. Esse é menino ainda. Menino. Já fez 18. Do Santos. Então a gente vê isso aí. Eu acho que o Cruzeiro, o time do Cruzeiro se encaixa melhor para jogar contra o Santos do que o Flamengo para jogar contra o Mirassol. O Mirassol é um time alto, forte, que congestiona o meio-campo e a bola quase não sai dali. E se o Flamengo não arrumar um jeito de fazer a bola sair pelo lado do campo para chegar no Pedro, vai ter muita dificuldade nessa partida contra o Mirassol. Eu tenho uma impressão, Pascoal, que o Brasão vai ser o melhor jogador de novo. De novo? Você acha, Zé? Uma ligeira impressão. Turma, a gente não tá querendo o Rafa Marques para cestar na Lapa. Não tá chovendo aqui mas também. Mas chegou. Aqui dentro não sei lá fora. Não. Tem essa. Não dá para ganhar e perder todas as batalhas. Tchau, Pascoal. Tchau, Zé. Um abração. Valeu, saúde para todos e a todos. Vitor, final de semana. Aquele abraço. Um abraço ao Mago das Palavras, hein? Manda um abraço para vocês aqui. Atlético Mineiro anuncia Reinier, ex-Flamengo e Real Madrid. O Atlético Mineiro oficializou a contratação do meio-atacante Reinier, de 23 anos, nesta sexta-feira. O jogador assina com o Galo até 31 de dezembro de 2029. Reinier chegou a Belo Horizonte na última terça para passar por exames médicos e assinar contrato. O jogador foi registrado no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF, na noite desta sexta-feira e depende somente de Cuca para ficar à disposição no duelo com o Vasco no domingo. Ele foi comprado pelo Real Madrid depois de ser negociado pelo Flamengo em janeiro de 2020 por 30 milhões de euros, cerca de 136 milhões em valores da época. O Atlético adquiriu 50% dos direitos econômicos de Reinier, que tinha contrato com o clube espanhol se encerrando no fim de 2026. Os outros 50% vão permanecer com o Real Madrid. O Galo negociou com os representantes do atleta e chegou a um denominador comum com o time europeu nos últimos dias. Depois que foi contratado pelo Real, Reinier não foi aproveitado pelo clube de Madrid. Ele acabou sendo emprestado para 4 equipes: Borussia, Girona, Frosinone e Granada, mas não se firmou em nenhuma das oportunidades. Ao todo, disputou 105 partidas no período, com 7 gols marcados e 8 assistências. Antes da chegada do meio-atacante, o Atlético contratou nas janelas de maio de ano os atacantes Dudu, ex-Cruzeiro e Palmeiras, Biel, que estava no Sporting de Portugal, e o volante Alexander, ex-Fluminense, que estava no Al-Ahly da Arábia Saudita. A diretoria do Atlético chegou a negociar a contratação do volante colombiano Juan Portilla, do Tajeres, da Argentina. Contudo, as conversas com o time da cidade de Córdoba não avançaram. Neste momento, o negócio é considerado difícil.